Jó, capítulo 19. Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Respondeu, porém, Jó e disse: Até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas, e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Na verdade, que devíeis dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Jó, capítulo 20. Zofar descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até ao céu e a sua cabeça chegue até às nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que ouviam dirão, onde está? Como um sonho, voa, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o ouviu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó.
Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e o não deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspides será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-las-á do seu ventre, Deus as lançará. Veneno de áspides sorverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá. Conforme o poder de sua mudança, não saltará de gozo, porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e a fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá do seu fel. E haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que ficar da sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. As rendas de sua casa serão transportadas. No dia da sua ira, todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Jó, capítulo 21. Jó mostra que os ímpios, muitas vezes, gozam prosperidade nesta vida. Respondeu, porém, Jó e disse: Ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura, eu me queixo a algum homem? Mas ainda que assim fosse, porque se não angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque, quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som das flautas. Na prosperidade gastam os seus dias, e num momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós. Porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos? Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os filhos deles, e aos ímpios dá o pago para que o conheçam. Seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Porque que prazer teria na sua casa, depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura, a Deus se ensinaria a ciência, a ele que julga os excelsos. Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado.
Os seus baldes estão cheios de leite e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura o não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas só há falsidade.